Boa tarde a todos. Eu cumprimento o eminente palestrante desta tarde, nosso caro professor Marcelo Pellizzoli, que muito nos honra com a sua presença entre nós. A desembargadora federal Thaís Schilling Ferraz, minha colega, que junto comigo também coordena a realização desse evento como um todo, e as minhas queridas colegas Catarina Volkert Pinto e Marta Weimer, que organizam brilhantemente esta oficina em que se insere a live de hoje à tarde. Cumprimento também a todos os participantes magistrados e servidores federais desta 4ª região. E dando início a essa segunda live que integra o curso Administração da Justiça no Novo Contexto, Trabalho em Equipe, eu gostaria de dizer que nós temos desde o início trabalhado em grupo a constituição das oficinas que integram esse curso, e a comunicação sempre foi um eixo temático que esteve presente em todas as abordagens que nós fizemos desde o início das primeiras reuniões para a composição desse curso. E se nós antes tínhamos dificuldade com comunicação no nosso dia a dia, a comunicação sempre foi um problema dentro do Poder Judiciário, nas esferas internas, dentro das unidades, nossa comunicação com órgãos externos e o mundo dinâmico que a gente vivia, no atual contexto que nós estamos enfrentando, a comunicação ganhou uma relevância ainda maior, porque nós estamos trabalhando remotamente, longe do nosso centro de encontro com as pessoas. Então, as nossas conversas, elas se dão esporadicamente, elas se dão basicamente via mensagens, né, dentro do nosso sistema de comunicação do TRF da 4ª região, e muitas vezes essas mensagens não chegam da forma como deveriam, são mal compreendidas, e nós não temos a preocupação, nós no judiciário, de comunicar e observar. Nós, pela nossa atividade, nós já julgamos constantemente tudo e a todos, então é muito difícil observar o ambiente de trabalho, quando nós precisamos fazer uma comunicação, sem já emitir um juízo de valor a respeito daquilo que está acontecendo. E nesse contexto, então, essa oficina foi criada para que nós pudéssemos discutir formas melhores de nos comunicar uns com os outros, e a comunicação não violenta não poderia ficar de fora dessa abordagem, né? Tudo principia por aí. E é assim que nós saudamos a presença do professor Marcelo Pellizzoli, que, como vocês verão pelo currículo que eu lerei logo mais, é uma pessoa que pode nos trazer muitas luzes para esse trabalho que está se iniciando agora, já que nós não sabemos ainda por quanto tempo nós teremos que trabalhar dessa forma, e nós precisamos melhorar a nossa comunicação interna, ainda que venhamos a voltar a conviver mais de perto brevemente. Mas nesse momento que nós estamos atravessando, todos nós que estamos nessa oficina aqui, que nos inscrevemos para essa oficina, estamos preocupados nas nossas unidades de trabalho em aperfeiçoar, melhorar e observar mais e julgar menos no nosso dia a dia. O professor Pellizzoli é graduado em filosofia, especialização em ciência política, mestrado em antropologia filosófica pela PUC-RS, doutorado em filosofia e pós-doutorado em bioética. É professor da Universidade Federal de Pernambuco, nas áreas de ética prática, saúde coletiva, direitos humanos, ênfase de estudos em sujeito, saúde, mente e corpo, cultura de paz, hermenêutica, alteridade, resolução de conflitos, epistemologia da saúde e ambiental. É membro do Grupo de Ciência e Cultura da Paz, da Comissão de Direitos Humanos da Helder Câmara, tem formação internacional em terapia sistêmica familiar em ergonomia, em CNV com Marshall Rosenberg e em círculos de diálogo com Kay Pranis. Formação em Internal Family Systems Therapy, coordenador do Espaço de Diálogo e Reparação da Universidade Federal de Pernambuco e coordenação do Núcleo de Justiça Restaurativa de Pernambuco. Possui ainda inúmeras participações como palestrantes em cursos Brasil afora, inclusive no âmbito do Poder Judiciário, e pelo espaço que nós temos aqui, e para ouvir mais ainda o que o professor tem a nos dizer, eu fiz um resumo do enorme currículo que o professor ostenta. Professor Pellizzoli, seja muito bem-vindo, e Vossa Excelência, então, tem a palavra para iniciar a conversa desta tarde. E o tema, claro, comunicação não violenta, como eu havia mencionado anteriormente. É comigo, né? Boa tarde, minhas queridas, meus queridos. É muito
grato por esse convite aí, primeiramente para a Marta, para a Catarina, que fizeram todo o contato comigo e prepararam aí esse curso, e tem um interesse, né, num tema que é tão precioso, né? Precioso para quem está dentro dele e gosta. Vamos ver se quem está entrando em contato acha isso que tem algum valor, isso repercute alguma coisa na sua vida, porque para mim esse é um ponto fundamental. Se as coisas elas podem reverberar, né, para a nossa vida ou não. Tá? Então, eu grato aí também pelas palavras iniciais, né, de Salise e também Thaís, que estava lá no início, e a todos vocês, né, do TRF4. Eu sou um gaúcho, né, desnaturado, porque eu vim há 20 anos, eu saí de Porto Alegre, minha família é toda de Porto Alegre, tem uma filha que mora em Porto Alegre, e aí vendo esses sotaques eu me sinto muito uma saudade, assim, né? Porque eu tenho ido, mas agora também, com esse período, a gente não está viajando mais, né? E eu tenho uma história com a CNV, assim, faz parte da minha vida, porque em 2005 eu conheci o Marshall Rosenberg e fiz o curso com ele, né? E de lá para cá, muitas fichas caíram, assim, porque, de alguma forma, eu sou uma pessoa, pelo menos agora eu entendo que é uma parte fundamental minha, não é todo o meu eu, que eu tenho ainda, né, muita sensibilidade ao conflito, né, foge do conflito, tem uma dificuldade, né, se escondeu muito atrás de dimensões protetivas, morais, religiosas também, de alguma forma, né, e hoje a CNV fez parte dessa compreensão de, quando eu entrava nesse aspecto, né, de sensibilidade, era um tipo de defesa. E aí essa defesa, na verdade, também muitas vezes provocava raivas e irritações e outro aspecto meu que né, mais cedo ou mais tarde reagia com muita intensidade ou com desequilíbrio, com nervosismo, né, que era uma parte mais intensa, mais raivosa. E aí hoje eu acabei, né, de uns anos para cá, na verdade, compreendendo melhor essa estrutura que perpassava por mim e vi que era uma estrutura muito comum na vida das pessoas, né? Então, a CNV, ela se expandiu muito pelo Brasil. Vocês sabem que ela tem um aspecto crucial na construção da justiça restaurativa no Brasil, porque foi um modelo metodológico que orientou as primeiras implantações em 2005, Porto Alegre, né, Brasília e São Paulo, dos círculos, modelo circular, a partir da metodologia da comunicação não violenta, né? Então, eu acho que não é só uma metodologia, não é uma técnica, ela é um caminho mais profundo, que eu espero poder passar isso para vocês de alguma forma, apesar dos limites, né, desse tempo, esse encontro. Eu gostaria de trazer uma história que eu trago muito para a área judiciária, né, como foi falado, eu tenho dado muitos cursos também para o TRF, principalmente TRF5 aqui da região, né, Pernambuco aqui, e outros principalmente do Nordeste. Eu trago muito uma história também para quem trabalha com negociação, com mediação. É uma história, para mim, uma das histórias mais interessantes que existem, é as histórias do Nasruddin. Nasruddin é uma tradição ligada à tradição sufi, né? Século XII, século XIII, aí, que é o florescer dessa tradição, e as histórias são muito engraçadas e com uma enorme sabedoria. E Nasruddin é o cara que se transforma em tudo, né? Ele entra em todas as profissões, todas as situações, e um dia Nasruddin é chamado a exercer a profissão de juiz, né? Juiz leigo, né? Essa figura já existia. E aí vai lá, no primeiro caso dele, ele recebe um casal. Casal é ótimo a gente trabalhar, né? Porque todos os problemas estão, tudo se concentra ali. As melhores metáforas para trabalhar é um casal, né? Os nossos relacionamentos são o nosso coração, é onde o bicho pega. E aí ele recebe a mulher, primeiramente, as partes separadas, né? E aí a mulher chega e começa, olha, Nasruddin, eu não aguento mais esse homem, porque ele sai à noite e não me avisa, ele né, faz xixi fora do vaso, ele deixa as roupas tirar, todas essas coisas que, em geral, reclamam dos homens, né? E aí o Nasruddin é mesmo, né? E quase abraçando, assim, a mulher, né? Só não abraçava porque, enfim, na época de pandemia, não pode tocar, enfim. E aí a mulher falando, e você não acha, doutor Nasruddin, que eu tenho razão? Ele disse, você tem razão, e tem razão, dando razão para a mulher, assim, direto, né? E o assistente, né, ali, o técnico
administrativo da área ali, só observando o primeiro dia do Nasrudin, né, no seu trabalho do juízo lá. Aí sai a mulher e entra o homem, né? Aí o homem começa, pô, essa mulher, Nasrudin, ela me apronta, ela vive reclamando, ela não, sabe, eu não aguento, ela faz isso, faz aquilo, ela me boicota, faz isso, faz aquilo, e ele é mesmo, só faltando abraçar o cara, assim. E ele, você não acha que eu tenho razão, doutor Nasrudin? Ele, você tem razão. E aí, nessas alturas, o funcionário, né, que já tinha experiência, estava puxando os cabelos. Assim, como é que ele vai julgar esse dando razão? Aí o homem sai, aí o funcionário chega para o Nasrudin, doutor Nasrudin, é o seu primeiro dia, olha o que o senhor faz. Primeiro, você dá razão para a mulher, tem razão, aí depois dá razão para o homem, né? Isso não pode. Aí ele olha para o homem e diz assim, você tem razão também, dá um abraço no cara. Isso é uma metáfora, pessoal, muito, muito interessante, muito profunda, né? E que tem muito a ver com a comunicação não violenta, porque a gente se apega muito às razões, né? A gente acha que sabe tudo o que está acontecendo. A gente ouve um texto de alguém, um texto é um discurso, uma fala, tudo isso é texto, né? É uma tessitura, é uma história, né? É um acontecimento, uma narrativa. E a gente acha que ou a gente tem na nossa cabeça um texto para explicar as coisas e acha que isso é suficiente. Isso é muito arriscado, porque esse texto, na verdade, ele em geral tem um contexto. E se eu não olho esse contexto, é muito difícil entender o ser humano dentro desse texto, que está trazendo esse texto. Às vezes um texto é para se defender. Às vezes um texto que você acha que é para atacar, está se defendendo. Às vezes um texto é para desviar a situação. Às vezes um texto, né, é para explicar algo, para fugir de outra coisa. Então, qual é o contexto desse discurso, desse texto, dessas falas? E ainda mais profundo, na minha experiência de tantos anos trabalhando com conflitos, né, porque já há muitos anos também, em 2005, eu também conheci a JR, Justiça Restaurativa, e muitos outros métodos, né, eu percebo que o mais profundo desse texto e contexto, né, é o pré-texto. É o pré-texto. Hoje eu tenho muito claro para mim, né, que a maior parte dos conflitos, a grande parte pelo menos, eles têm um pretexto. O que é esse pretexto? É aquilo que você não vê, que entra de dificuldade, de problemas, de dores, de frustrações, de situações muito humanas, das histórias humanas, que entra para dentro do contexto e passa também, muitas vezes, para os próprios textos. E quando não passa, quando a pessoa se segura e tem um texto educado, uma fala, né, congelada, talvez ela por dentro ela está se corroendo, assim, está com raiva do outro. E o ambiente fica ruim, porque a comunicação não é o que você fala. A comunicação é um conjunto, né, é um sistema de relações. Ele tem uma condição emocional, tem uma condição energética, tem uma condição imagética, né? E tem uma comunicação também que se expressa por palavras, né? Mas eu gostaria de partilhar algum materialzinho para ficar mais rico aqui essa nossa exposição. Também para vocês terem mais informações, pode procurar lá o site do Espaço de Diálogo e Reparação, que é o primeiro espaço brasileiro, né, em universidade que trabalha resolução de conflitos com justiça restaurativa, processo circular, CNV, e constelações familiares a gente também usa devido ao nível tão intenso de sofrimento humano, principalmente dos alunos. Nós introduzimos há 2 anos atrás também trabalhos de constelação familiar sistêmicos. Aí tem muito material ali no site, e tem alguém se interessar também mais, a gente também tem outros cursos e outros lugares na Universidade do Ser, tá? Aí qualquer coisa de buscar algum material aí, aulas abertas, e tem o meu canal no YouTube que você tem um monte de vídeos sobre CNV, sobre sistemas internos, né? Coisas que eu tenho trabalhado aí, porque senti a necessidade de conectar a metodologia da CNV, outras metodologias para incorporar aquilo que faltava, ok? Então, vamos passar um pouquinho ali. Essa é uma imagem que eu gosto de trabalhar. Não vemos o mundo ou o outro como ele é, de fato. É muito difícil enxergar uma pessoa, porque eu vejo uma aparência, eu vejo um texto, eu vejo a partir do que eu projeto. Porque hoje, mais do que nunca, está muito claro que o olhar é uma construção.
Quando você olha para mesmo uma pessoa muito próxima de você, você está vendo uma construção histórica e principalmente emocional, conectada aos seus desejos, suas necessidades, conectada à sua história de vida. Isso é muito importante, porque se eu olhar para alguém achando que eu sei quem ele é, acaba a alteridade da pessoa. Eu ponho uma identidade fixa, idem do latim é idem é igual, e acaba o aspecto vivo e outro, e possibilidade de mudança, inclusive. Porque eu olho a partir dessa visão fixa. Quando eu olho assim, se eu olho, por exemplo, para vocês, ó, eu vou olhar agora com um olhar de que algumas pessoas, sei lá, você é um relapso no trabalho, né? Eu já ouvi isso, a pessoa é relapso, ele é preguiçoso. Então, se eu olho com esse olhar preguiçoso, a pessoa que está lá do outro lado, ela vai reagir a isso. Então, eu crio um lugar, eu crio uma forma de me conectar a partir do olhar. O olhar é o início de tudo, gente, porque o olhar não é abrir o olho, não é uma máquina. Ele é uma construção histórica, emocional, corporal, sensória, é incrível. E ele determina o seu ambiente de trabalho. Como você vê, determina totalmente o seu ambiente de trabalho. Quando muda algo nesse ambiente para melhor, ou para pior, ou para X ou assado, muda o olhar das pessoas sobre o ambiente ou sobre o outro. Pense sobre isso, porque é como nós estamos, como nós somos, nós vemos. Infelizmente, ou felizmente, isso é mais ou menos assim. Então, pense um pouquinho como você está olhando, porque a gente agora está pensando em termos de CNV, né? E aí isso é uma coisa que eu também trago para você, deixo para vocês para reflexão, posso depois entregar esses slides aqui. Não, a gente não leva, eu como professor, ou terapeuta, outras profissões, a gente não leva ninguém aonde ela não quer ir, não quer ir. Tem pessoas que tomaram decisões de não ir em certos lugares, de não entrar em certas situações, de não olhar para certas coisas dele ou do outro. Então, a intenção dela, as intenções, tem intenções que não querem resolver. Então, a gente vai conversar com ela e perguntar assim, qual outras intenções que você pode carregar de querer resolver um problema? De querer compreender melhor uma pessoa? De ter maior capacidade de escuta, se é que você acha que isso é importante. A intenção governa toda a relação, porque é nela que está a atenção, a energia, a força, né? Que também tem a ver depois com a questão de motivacional. Mas é a intenção. Então, pense em quais suas intenções no relacionamento, numa comunicação. Relacionamento em geral, trabalho, em casa. Porque pode ter uma intenção que diz, eu quero me acertar, eu quero diminuir o grau de conflito, eu quero ser mais aberto. Mas tem outra intenção que pode estar dizendo assim, eu não vou ter paciência, eu não vou fazer isso, eu odeio ele é isso, ele é aquilo. Tem outra intenção que é matadora. Então, nós precisamos, com muita verdade e transparência, olhar para as intenções que eu carrego e as decisões que eu tomei, porque eu tomo decisão de não me conectar com uma pessoa, uma decisão interna, eu tomo decisão de não gostar dela, eu tomo decisão de não fazer certas coisas. E muitas vezes a pessoa diz, não, mas eu não decidi isso, mas internamente ela decidiu, porque a energia dela faz isso e ela não consegue, né, caminhar em outra direção. Pense a intenção, a sua decisão. E outra coisa, depois de tantos anos também, pessoal, os conflitos têm muito a ver com perder a presença na vida, perder a presença no ambiente. Eu estou aqui e não estou mais aqui, entendeu? Eu estou aqui, mas eu estou assim... Por isso que nos cursos a gente trabalha tanto os bloqueios da escuta, as alterações da intenção e a perda de presença no aqui e no agora, temporal e espacial, tá? Pense como você é presente. Tem pessoas que estão com uma ansiedade incrível, ela não consegue, né? Medos, bloqueios, ou, por exemplo, tem pessoa que é dissolvida em termos de personalidade, ela parece que está sempre voando, né? Então, a gente, claro, para a CNV, a gente vai olhar para essa pessoa, não vai dizer que ela é voadora, que ela é isso, aquilo. CNV, a gente sabe que a gente vê profundo, a gente vê problema, a gente vê que essa pessoa entrou numa fria, né? Tá? Então, isso é muito importante. Deixa eu cortar um pouquinho esse slide, senão vocês vão ficar só vendo o slide, não vão ver eu aqui. Mas a questão é essa, olhe sua intenção, olhe que tipo de decisões você tomou em termos dos relacionamentos, é isso que a gente está falando, conflito, comunicação, relacionamento, né? Então, presença ao outro,
Porque escuta não existe sem presença. Quem escuta não é a cabeça, tá, pessoal? Quem escuta, olha que eu fiz muita coisa na área de filosofia, né? E filosofia é muito cabeça. Mas quem escuta não é a cabeça. É uma dimensão corpórea, sensória, presença, corporificação. E aí, outra coisa, você tem consciência, começa a tomar consciência dos padrões de relação que você entrou. Pergunte, pegue o feedback de alguém. O que eu causo nesse ambiente? Como é que você olha para mim? Né? Tente fazer isso, porque a qualidade da sua consciência tem a ver com essa presença no mundo. Tá? Isso é muito importante. O ponto 5º falava em primeira pessoa. Se eu quero fazer algo nesse nível, não adianta eu aprender uma técnica só. E, em geral, muitas pessoas vêm para os cursos, né? Muitos cursos, principalmente CNV, para modificar alguém. Porque eu quero modificar a minha sogra, porque ela é isso, ela é aquilo. E aí o cara faz uma CNV para modificar. Eu quero modificar o meu marido, porque ele é assim, ele é duro, ele é frio, ele não sei do que. Aí cheio de conceitos e rótulos, né? Então, eu quero modificar a minha mulher, porque... Então, querer modificar alguém, gente, isso aí é fracassado, porque eu vou pegar um pouquinho mais pesado. Quando você quer modificar alguém, modificar de fato, não modificar um comportamento ruim, mas modificar, você não tem capacidade de acolher essa pessoa. Então você tem que olhar primeiro a incapacidade de escuta, de acolhimento, para depois pensar em termos de modificação. Isso é uma situação grave, hein? Porque o que mais bloqueia o amor em relacionamentos é a vontade de mudar o outro, porque é um problema de não aceitação. Né? Mas vamos lá, vamos passar. Então, o outro ponto, trabalhar em primeira pessoa é eu. Então, eu vejo, eu penso, porque o mundo é assim, porque essa instituição certo é assim, e você vai fazer isso. Claro, se você está num cargo de direção, né? Eu coordeno o EDR lá, então a gente fala também em nome da instituição, mas se eu ficar só no impessoal nesse impessoal, entende? As relações não se dão ali, se dão aqui, no eu e tu. Então eu digo, olha, para mim, se a pessoa questiona algo, olha, para mim isso é importante, eu defendo essa visão da instituição, porque eu acho que... Então eu me coloco, entende? Gente, isso é muito importante. Não generalização, não ficar na dissolução. CNV é autonomia. Se eu não assumo a minha vida, a minha autonomia, o que eu quero, fica na confusão, eu fico tergiversando, eu fico enrolando. Então, isso embola tudo. Eu preciso, né, assumir que eu quero isso, porque isso é o verdadeiro. E isso é importante para mim, e é importante para a instituição, é importante para esse grupo. Como é que você vê isso, fulano? Você entende? Olha, CNV, que legal, posso ser firme e eu pergunto, porque CNV é a arte de perguntar. Eu vou dar algumas definições, tá? De CNV, assim, a arte de perguntar. E, obviamente, é a arte de ouvir, né? Que é o mais difícil. Então, vejam ali, tem muitas histórias de vida que estão entrando e pipocando, muitas coisas, muitas dimensões de exclusão dos relacionamentos que a gente carrega, que vem de família, mas também no ambiente de trabalho, quando começa a haver exclusões, pequenos jogos estratégicos, e começa a excluir pessoas e polarizar a gente. Isso aí é um pouco normal. Um pouco acontece isso, tá? Não se assuste, isso, né? Acolha com carinho. CNV, acolhe, olha isso aí, que as pessoas estão polarizando porque está difícil para elas. Senão elas ficariam leves, tranquilas. Mas essa polarização, o que ela faz? Quando eu começo a excluir, eu recebo energia de exclusão. O olhar que eu dou para o outro, ele sabe, ele não é burro. As antenas dele, pode ser burro em alguma coisa ali, mas ele tem antenas humanas muito ligadas, porque se eu olho de uma forma fria para ele, reverbera isso. Ele sabe, ele não é bobo. E aí, será que então não é melhor que eu seja mais transparente? Olha, fulano, eu sinto isso, eu não gosto disso, isso está mal para mim. Quando eu até pensei que você estava isso, você fez por causa disso. Bora conversar aí, meu irmão. CNV. CNV rapidinho. Tá toda a CNV nessa frase, gente, que eu falei agora. É que você adapta, né? Você não tem... A gente não trabalha com método pronto. Tem um método que eu vou mostrar, básico, mas, por exemplo, no presídio, eu vou trabalhar... Eu vejo que você gritou isso
eu sinto medo porque eu tenho necessidade de que você não grite, por favor, pode não gritar, não precisa ser congelado, entendeu? Isso assim, não é assim, não é? Você fala conforme o ambiente, mas para chegar a querer mudar, é isso que eu estou falando, intenção. Que decisão você tomou? Tem consciência de como você funciona nos relacionamentos e na vida? Ou está cego? Ou isso não é uma questão? Então nem procura. Nem vai procurar, a pessoa nem vai procurar uma CNV ou melhorar. Quem vai ensinar para essas pessoas é a vida que elas vão quebrar muito a cara, né? Até encontrar um caminho de maior pacificação, de maior aceitação da vida. Então vão quebrar muito, vão sofrer mais talvez. Mas isso também que eu estou falando não serve para pessoas que estão totalmente prontas, tá? Que não é o meu caso. Às vezes tem um conflito. Então, para as pessoas que estão iluminadas, mais prontas, né? Que estão, digamos, super maduras, né? Super madura. Então, isso aqui que eu estou falando, esquece. Porque o que eu estou falando vem de bronca. Tem bronca no meio, tem dor. Tem situações de vontade de matar, tem situações de todas as dificuldades humanas e bloqueios, e vai lá na comunicação, o que vai acontecer? A comunicação reproduz essa energia, essa negatividade. Então, olha as histórias de vida, as exclusões que estão ocorrendo nesse relacionamento, como é que está o dar e receber, se você está dando e recebendo adequadamente nesse trabalho, e como é que está a comunicação. E aí, se está ruim, qual decisão você toma? Você tem uma disciplina para melhorar, um caminho de prática, um estudo, um compromisso, tá bom? Então, esse é bem importante aí a gente pensar. Qualquer coisa vocês me interrompam aí, porque eu sempre priorizo, né, questões de diálogo, tá? Diálogo é o fundamental, mas eu vou partilhar mais uma coisinha aqui, porque me avisem o tempo também, tá? Assim, resumindo um pouco isso que eu falei, aqui de uma forma mais didática ali. O eu, vamos olhar esse nosso eu, a nossa constituição, os nossos hábitos, as memórias que carrega. E a CNV é um convite enorme, gente, para você parar de olhar de forma moralista, moralizadora, patológica, patologizadora, né? Esses olhares estratégicos que acha que ajuda até um ponto, mas causa um monte de efeito colateral, um monte de mal-estar. Gente, eu tenho tanto aluno, a maior parte dos meus alunos é do judiciário, no mestrado, direitos humanos, né, porque eu trabalho em justiça restaurativa. Quanta gente sofrendo, gente pedindo licença de saúde, gente que está desgastado, e você vai ver, tem muito a ver com questão de como se sente pertencente, como se relaciona ao lugar e ao ambiente, tá? Então, o eu, olhe as suas constituições, o hábito, as memórias do sistema, e olhe necessidade de sentimento. CNV é isso. Agora eu vou parar de fazer só um olhar moralizador, um olhar, né, projeção, julgamento, que todas as grandes tradições sabem que esse negócio de julgamento aqui é o julgamento no sentido moral, o fulano é isso, aquilo, é rótulos, avaliações morais, tá? Não o julgamento de fato, essa xícara está na minha mão, isso é um julgamento de fato, enfim, né? Esse eu que as pessoas carregam, ele determina a visão. E aí entram as projeções, os desejos, as imagens. E esse campo de relacionamento, ele se determina por isso. Então, tem que olhar para dentro. E aí os meus alunos, já apareceu muito isso, eu faço muito essa pergunta para os meus alunos. Onde começa a CNV? Como começa esse negócio de CNV? Como é que começa esse negócio de resolver conflito? Aí a pessoa já está dando uma lidazinha no livro do Rosenberg, CNV, já deu uma palestra aqui, ouviu uma palestra aqui, disse, eu tenho que gostar das pessoas, né? Eu tenho que ouvir mais as pessoas, né? Aquilo ali, uma parte dela falando, mas que não tem base, muitas vezes. Porque para você ouvir uma pessoa, tem que ter uma estrutura básica. Se está muito dolorido, muito difícil, muito bloqueado aqui, você não vai conseguir isso. Então, a CNV não começa em você ser bonzinho, tá? Não começa em ser bonzinho. Não funciona em geral. Não funciona, eu tenho que ouvir o outro, eu tenho que acolher o outro, eu tenho que em relação ao outro. Quando começa eu tenho, né, os nossos animais, que eu já vou apresentar logo, porque eu trabalho com uma fauna inteira aqui, como o Heisenberg trabalhava com 2 bichos, né?
eles vão puxar o tapete, eles vão sair mordendo, eles vão dizer não, nada disso, eles vão boicotar, eles vão corroer, né? Porque você perdeu a proteção. Tá? Isso a gente vai falar com calma, mas pense sobre esse aspecto. Tá? Pense aí sobre esse aspecto de o nosso eu, o sistema de relações, a comunicação, os julgamentos, interpretações, avaliações morais, né? E o grau de negatividade que tem nesse ambiente, que é o quantum de dores, de frustrações, dificuldades que podem estar ali dentro. Né? E tem, né? E tem. Quando as pessoas lidam bem com isso, ok, mas quando não lidam, né? Em geral, uma mensagem mais fria, mais é considerada mais agressiva ainda. Às vezes a pessoa que emitiu essa mensagem, esse pedido, que não foi em forma de pedido correto, foi em forma impositiva, por exemplo, ou fria, ou então olhando para o outro de uma forma fria mesmo, né? Às vezes a pessoa que emitiu aquilo não tem intenção de atacar, mas as dificuldades que as pessoas carregam aumentam muito essas dimensões. E o conflito, ele está ligado a essa estrutura aí, ao meu eu, às visões que eu tenho, ao sistema de relacionamentos colocados, ao grau de negatividade que tem nesse ambiente, que é dor, não é nada metafísico, ok? Nada metafísico, negatividade é dor, é situação, problema vivido, e que em geral se conecta com coisas do passado, isso é muito importante. E aí entram as polarizações. Polarização é briga, polarização é Grêmio e Inter, né? Então, o mediador vai falar de o futebol, né? Os dois estão jogando futebol. Mas quem está no Grêmio, às vezes, quer matar o do Colorado, como aconteceu aqui, que o cara, o torcedor aí, acho que foi do esporte, jogou um vaso sanitário na cabeça de um torcedor do Santa Cruz, né? Então, tu vê o nível emocional da situação. Não é o caso de vocês, eu acho, né, claro, mas eu tenho, na minha experiência de muitos cursos, muita gente já sentiu vontade, no ambiente de trabalho, de jogar muitas latrinas na cabeça dos outros. Polarização, ataque e defesa. Gente, isso é muito, muito importante. Quando eu sou vitimado, qual a reação que eu vou ter? Em que lugar humano eu vou entrar? De vítima, né? O que eu faço com essa... Quando é que surge a raiva dentro da vítima? Dessa vítima? Fui atacado, né? O que eu vou fazer? Como que eu vou boicotar? Como que eu vou, na verdade, cuidar de mim nesse processo? Esse é o ponto CNV fundamental. Por isso, aquela pergunta, como começa a CNV tem a ver com a presença, a autoempatia. Gente, assim, esse ano foi muito forte essa experiência, porque os relatos que eu tive de cursos virtuais foram muito intensos, mais ainda nessa direção. A falta de fortalecimento das pessoas dentro das situações conflitivas, né? Se ferindo demais, às vezes coisas que não eram tão grandes, mas para aquela pessoa tá? Polarização, congelamento para não sofrer tanto, mas a raiva está congelada ali dentro. O mal-estar vendo pela irritação, por alterações de sono, de estresse, de alto grau de cortisol no sangue, né? De outros fenômenos de baixar serotonina. Gente, é uma cascata inteira de fenômenos biológicos que a gente também traz também isso aí nos cursos. Sofrimento, né? Sofrimento. Ataque e defesa. Como sair dessa polarização de ataque e defesa, tá? Porque isso não vai levar a lugar nenhum, ok? Então, a minha pergunta para vocês, dentro da CNV, estou fazendo uma introdução maior, mais básica. É cheia de perguntas, né? Qual o software, a linguagem, a inteligibilidade que você está usando nos relacionamentos? Porque isso é um software, é uma linguagem, ele é altamente passível de modificação, de melhoria, de bloqueios, de bugs, né? Tem gente que usa Microsoft, né? O meu aqui, eu tenho o software livre, mas também tem o micro do latim, micro é pequenininho, né? Então é um software muito micro. Qual é o software micro? É do julgamento moral. E que as pessoas são aquilo, rótulos, patologização, generalização, comparação, ofensas, congelamento, chantagens. Esse eu já dei o leque aqui principal para vocês, né? Então, qual o software que você está usando?
tem que pensar isso. Software é uma inteligibilidade. Não é que a vida é assim, o outro é assim. O seu software lhe ensinou a ver assim. Né? O seu software ele está fazendo isso. Agora, o software ele não é burro, assim, ele tenta ajudar. Só que tem gente que tenta ajudar e joga a criança com a água no banho fora. Tem gente que tenta ajudar e passa uma patrola em cima dos seus colegas. Tem partes de pessoas que tentam ajudar e fazem ela amargar muito a perda de amizades, de consideração. Ou ela entrar num ambiente e as pessoas respeitam ela por medo. O que acontece? Se você respeita uma pessoa por medo, essa pessoa vai ter um tipo de solidão muito séria, porque ela não consegue se conectar bem. Então, o software é muito importante, né, dos relacionamentos. Tem a ver como que você olha para você, como olha para o outro e a relação, tá? Então, eu também pergunto, é um convite para o desafiador, quem é o seu espelho, ou foi na sua história, espelhos conflitivos, tá? Espelhos conflitivos é o seguinte, né, pegue aí a sua querida sogra. Pegue aí o seu querido colega que tem conflitos maiores no trabalho, um relacionamento que foi rompido e não foi resolvido. Essas coisas, as que doem, que tem ainda algo de presença de dor, são nessas visões que eu trabalho, porque isso eu também trago das outras muitas formações, na área terapêutica principalmente, tá? Esses podem ser espelhos de crescimento, espelhos conflitivos, ok? Não entrar, eu não quero que entre aqui na questão culpado inocente, porque quando se entra apenas na situação culpado inocente, você perde a situação, o ambiente que se gestou isso aí, esse conflito. Não, mas eu tenho razão e você não vê, ele fez isso, então ele é culpado. E aí é culpado, ele é isso, ele é passível de punição, então é isso, é aquilo. Tem sentido? Claro que tem sentido, porque isso está em função da ordem, mas está faltando algo aí. Se eu quero compreender melhor a situação, ou até se eu quero modificar essa situação, né? Até se eu quero modificar essa situação, eu preciso ter uma compreensão, porque se eu não compreendo, eu fico cego nas regras, ou nas ordens, ou no conjunto conflitivo e lidando com as coisas com alto grau, muitas vezes, né, alto ou menor, jogando com as negatividades, com os boicotes, com os sintomas psicossomáticos, né, que às vezes não é meu, mas é do outro, e do outro. E aí o ambiente que você acorda de manhã e olha para o seu corpo e sente, lembra que tem que ir para a universidade, no meu caso, né, federal, lembra que tem que ir para o tribunal, lembra que tem que ir para o seu trabalho. Como é que é isso no seu corpo? Ele respira mais, ele olha, abre os olhos e, pô, que legal, vou encontrar as pessoas, né? Ou então ele diz, meu Deus, vou encontrar de novo aquela chata, aquele não sei o quê. Entende, pessoal? O corpo, o estado emocional, acorda de manhã, aqueles primeiros... É muito massa estudar essa parte do sono e da vigília e dos estados mentais. Nos primeiros momentos que você acorda, desde que você não tenha um pesadelo aí, como, sei lá, com a pandemia, com a política, não sei do que, alguma coisa, um pesadelo, já acorda em pânico. Mas se você dormiu bem, você acorda, tem um frescor natural da vida. E aí você olha e vê o seu filho, a sua filha. Você olha e vê a sua mulher. Naquele momento, aquela mulher pode ser uma preciosidade, porque você pode explorar um elemento novo, alteridade. Vou tirar o software, o chip, né, o software, e vou ver assim de outra forma. Eu vou ver os valores positivos nessa pessoa. Se eu não consigo ver valores positivos em alguém, para nós, é uma situação grave. Porque o bloqueio de ver possibilidades positivas dentro de uma pessoa, nem que seja pequena, esse bloqueio não está em relação apenas ao que a pessoa apresenta. Está em relação a mim mesmo. Porque eu não estou conseguindo me conectar e ver algo precioso que tem na vida das pessoas. Eu não estou conseguindo fazer isso bem. E isso é CNV, pessoal. Estou trazendo outros aspectos, mas isso é CNV, que estava naquela palavra que eu disse, autocompreensão, autoempatia, autocompaixão. Como é o meu amor à minha vida?
Isso, para nós, tem muita importância, o fortalecimento, essa aceitação da minha vida, da minha história, porque se eu estou ali, que é uma das personas que eu trabalho, porque hoje eu trabalho o CNV muito com os sistemas familiares internos, né, que é uma metodologia que a gente tem divulgado aí no Brasil. Então, se eu estou no crítico, só no crítico, acusador, reclamação, essa é uma personalidade muito pesada. Pesada para o outro, porque é o crítico, só fica criticando, não aguento mais, não dá certo, é um acusador, apenas um acusador, e é um negativista, porque ele não consegue ver aspecto positivo, ele só vai olhar o aspecto negativo. Bom, eu não estou falando aqui de justiça social, de direitos humanos, de luta, isso não quer dizer, estou falando aqui de relacionamento de trabalho, relacionamento em casa. Aí, se eu estou tomado por esse bicho aqui, é porque existe um crítico interno também, que vem da minha história. Isso é um aspecto muito importante, eu vou falar mais depois, porque são as nossas personas que governam a relação que eu tenho. Qual eu vou colocar na frente agora? O professor colocou agora o crítico, ele vai começar a criticar, porque isso está ruim, isso eu não sei do que, isso eu não aguento mais, isso não dá certo. E por que ele vai só criticar e não vai perguntar, ou não vai dizer, olha, está ruim, não estou gostando disso, mas vamos melhorar, né? Por que ele não consegue? Porque ele traz uma dimensão interna, de crítico interno a ele mesmo, de não aceitação da sua própria história. Gente, pense sobre isso. Não é fácil de aceitar, porque estou dizendo assim, em vez de você olhar só para fora, agora você, como diz o Carl Gustav Jung, eu gosto muito do Jung, porque com 13 anos de idade eu comecei a ler Jung, né? E aí Jung é um gêniozinho, um dos caras fantásticos. Jung dizia, a coisa mais difícil para um ser humano é aceitar a alteridade, o outro. E aí, por que isso? Porque as pessoas são chatas? Ok, são, pode até ser chato, ser isso e aquilo, faz muita bobagem, sim, mas não. Porque aceitar o aspecto externo da vida tem a ver com uma aceitação interna da imperfeição. Porque quando você vê algo fora que é ruim, isso é imperfeito, que você chama de agressão, disso, daquilo, isso tem a ver com como que eu posso envolver com acolhimento a imperfeição das pessoas. Para fazer isso só funciona com o autoacolhimento da minha imperfeição. E aí eu vou direto para o Rosenberg, lá no livro CNV. Como começa a CNV? Autoempatia. Qual outro aspecto aí dentro? Acolhimento da vulnerabilidade humana. Nós somos animaizinhos maravilhosos que brilham nessa vida de uma forma muito curta, muito preciosa, em um facho de luz muito precioso, muito vulnerável, que a qualquer momento pode entrar em grau grande de sofrimento, está fadado a grandes graus de impermanência que nunca vai escapar, como envelhecimento, doença e morte. Né? Aí eu já trago a tradição budista também. Mas Rosenberg falava de vulnerabilidade humana. Quanto mais eu brigo contra a vulnerabilidade, quanto mais eu brigo com a imperfeição, crítico interno minha, no way out, não tem condição praticamente de eu ter uma relação mais compreensiva, ou como tradições espirituais chamam, compassiva, que é o que Rosenberg usava, compassivo, que espero assim, muito, né, veementemente espero que não entendam compassivo como bonzinho, como fragilidade, porque se compreender assim, os nossos bichos, eles vão boicotar e vão dizer, apague esse professor aí, né, essa live, esqueça esse negócio, porque esse negócio aí, né, os bichos, eles não perdoam, os bichos são fortes. Com isso eu introduzo os bichos, ok? Se dá tempo, eu introduzo os bichos. O Rosenberg, ele trabalhava com 2 bonecos, tá? 2 grandes bonecos. Um boneco é o chacal lobo, né? Lobo no Brasil, né? Lobo-guará no Rio Grande do Sul. Maravilha, né? Então, o lobo e a girafa. Lobo estratégico, comunicação estratégica. Qual o problema básico de uma personalidade lobo? É uma parte, depois eu vou explicar. Não confia. Vê, se você perde a confiança que essa vida tem um sentido, a confiança que as pessoas têm um aspecto positivo, a confiança de que pode melhorar, essa confiança, ela é a base.
É uma fé. Ela põe energia ou tira energia com a desconfiança. Então, o lobo é estrategista de poder, de desconfiança. Ele usa as várias estratégias, chantagens, jogos de poder, artimanhas, manhas, né? Se faz de vítima, tá? Porque Rosenberg diz para você acolher a pessoa que se faz de vítima, porque isso eu uso muito em curso. Ele se faz de vítima. Qual a necessidade dele, querido? Olha isso primeiro. Antes de falar, ele se faz de vítima. Mas isso é lobo, tá? Isso é lobo. Qual o problema básico do lobo ligado à desconfiança? Ele não consegue ouvir. Lobo tem um bloqueio seríssimo. E essa é a situação mais grave que um ser humano pode sofrer. Isso é essas visões de cultura de paz, todas vão trazer isso, na minha avaliação, tá? Momento que você perde a capacidade de escuta, você se enterrou numa situação, seja qual for, traumática, difícil, de frieza, de congelamento, de fuga, de ataque, que é típico de sociedades traumatizadas, que eu acho que esse é o problema mais profundo de todos, é a traumatização, né? Que tem a ver com dor, que eu falei antes, tá? Então, só que esse bicho aqui, né? Quando muita gente trabalha a CNV apresentando e olhava, achava que Rosenberg estava opondo um ao outro. Dava a entender às vezes, porque essa parte é a parte, né, que sabe ouvir, a parte boa, e essa parte ruim. Não. Essa parte aqui é muito importante dentro de você. Reconheça isso. Que você está usando esse bicho lobal aqui, como é que é o coletivo de lobo? É a alcateia. Essa alcateia inteira aqui dentro de você, para conseguir coisas. E porque o ambiente que você entra começou a funcionar assim. Então, o fato de eu não negar e olhar para isso, já começa uma transformação e dizer, poxa, eu vejo, né, Marcelo, professor Marcelo Lobo, né, como você tem tentado me ajudar. Olha que legal. Em vez de eu pegar e criar uma raiva em relação a uma parte minha, que inclusive está tentando me ajudar nesse Microsoft, né? Micro, pequeno, ataque, defesa, congelamento, boicote, essa coisa toda aí, estratégia, né? Eu olho para eu usando isso como uma parte que eu me estruturei dessa forma, né? Para lidar com as minhas dificuldades. Porque se eu tiver mais aberto e melhor, eu olho para ele e digo, meu lobo, muito obrigado, né? Mas deixa que eu aqui com o meu self, o meu coração, Rosenberg chamava coração, como eu trabalho a psicologia do self, coração e self é a mesma coisa. Então, o meu self, o meu eu autônomo, mais adulto, lúcido, consciente, compassivo, aberto, né? Que tem firmeza, que tem, olha a vulnerabilidade, que olha para a morte, diz, tenho medo, mas eu estou aqui. Esse eu, quando ele aparece, ele modifica todas as relações, minha gente. E esse eu tem a ver com a girafa, tá? Essa girafa, ela não briga com o lobo, ela acolhe, é o único que tem capacidade de acolher uma criança fazendo birra. É o único que tem capacidade de acolher a pessoa que você acha que é rebelde, que é ruim, que é egoísta. É a única, porque aqui tem a força maior. Qual força? Por que o Rosenberg escolheu esse bicho aqui? Podia escolher o leão, né? O leão é mais forte mesmo. Nietzsche escolheu o leão. Na verdade, Nietzsche não escolheu o leão como segundo. O primeiro é outro, vou falar depois. Porque a girafa tem o maior coração entre os mamíferos. Tá? Aí, outro probleminha. A pessoa fala em compassividade, fala em coração, e tem gente que entra na tradição romanticista. Na cultura de paz das ovelhas. Ele não compreendeu isso como uma consciência profundíssima da vida, dos relacionamentos, do sofrimento humano e da alegria de viver. Porque a CNV, em primeiro lugar, Rosenberg dizia isso diretamente, ela é essa afirmação do enriquecimento, ele chamava enriquecimento, eu vou traduzir, afirmação mútua da vontade de viver. E quando alguém fere, está ferido nessa vontade, vem essas pessoas e confirma para ele, mesmo na dificuldade, como num círculo restaurativo, que é lindo, né? Confirma e diz, eu não concordo com você, com o que você pensa, com o seu partido, com isso, aquilo, mas eu vejo você. Você tem um lugar aqui. Gente,
é outra energia. Isso é possível? É muito possível. Isso é possível dentro de presídio, que eu trabalhei 2 anos. É possível no socioeducativo, é possível nas famílias, nas favelas, é possível na alta sociedade, na corrupção, é possível, ok? Então, vamos lá. 2 grandes personas dentro da gente, tá? Como olhar para ela? Como ver essa sua parte estratégica atacando as pessoas, boicotando, usando coisas, mas não porque quer atacar em primeiro lugar pelo ataque, porque esse animal humano, ele é um animal muito inteligente em termos naturalísticos. Ele visa sempre viver, sobreviver, ultrapassar os bloqueios, dificuldades e dores. Então eu acolho como uma forma minha que está tentando me proteger. Só que eu olho para ela e digo, poxa, como é que você está falando com ele? Você diz, você sempre chega atrasado. Sempre? Olha só o que eu fiz, sempre. Generalização. Generalização, como é que o outro vai se sentir? Essa é uma frase totalmente genérica. A CNV, aí, esse ponto muito importante. Qual a diferença entre a linguagem construtiva, CNV, chame o que você quiser, porque CNV ela é uma reestruturação das linguagens da tradição, tá? É isso que ela é, nada mais. Com um toque de psicologia, de cultura, etc., né? E comunicação, tá? Então, agora eu esqueci o ponto que eu estava trazendo, né? Porque eu falei desse ponto que é importante também. A CNV, porque tem gente que acha que é um método, né, artificial que eu tenho que usar, modificar o meu padrão todo de comunicação. Não é isso. Ela coleta as melhores formas de funcionamento humano, e uma delas é o que eu falava. A linguagem agressiva ou boicotadora, ela é genérica. Repare nisso. Como que ela é mais genérica? Por que ela é mais genérica, professor? Por quê? Porque é assim, sempre faz isso. Nunca faz isso. Ou então você é egoísta. Gente, você é egoísta. É uma informação completamente genérica. Está falando de qual momento dessa pessoa, qual parte dessa pessoa você está falando. Você está falando da parte da persona que atua mais na defensiva e no ataque, que é essa aqui, simbolizada por uma delas é essa. Você está falando qual coisa? Ah, ela bateu a porta, ela pegou todas as coisas para ela que eu queria fazer. Agora eu estou entendendo. CNV, linguagem específica. CNV é sempre eu vejo, eu sinto, eu preciso. Como você vê, sente, o que você quer, né? Como nós vamos conversar sobre isso? E pergunta no final. É brilhante, porque isso sempre existiu. Sempre existiu, só que agora foi materializado de uma forma mais metodológica, né? Mas se você vê as grandes tradições, vão dizer, você quer quebrar a cara? Entra na energia do julgamento moral. Quer quebrar a cara? Se congela emocionalmente. Não fala, não toca, não olha para isso. Quer quebrar a cara? Esquece autoconhecimento, esquece consciência corporal, presença na vida. Esquece, vive como uma máquina. Então, todas as grandes tradições já sabiam isso, essas coisas. E agora está materializado. Então, girafa, falar com coração. O que é isso? Coragem. Para Rosenberg, inclusive, porque ele era uma pessoa que você olhava para ele, não era uma cara de bonzinho. Rosenberg, criador da CNV, então era um cara assim, vestido, tipo aquelas pessoas vestidas de branco. Poxa, eu estou vestido de branco agora que eu me dei conta. Vestido de branco, uma aura na cabeça, uma cruz atrás, um negócio. Uma pessoa boazinha, né? Eu assim, que fala manso nesse negócio. Ele era enorme, era um cara que falava firme, era um cara... Então, o core, o coração desse modelo de pessoa é o da coragem, que é chamado coração de leão, tá? Coração de leão. Tem outros aspectos do coração. Coração também significa estar centrado, porque core, inclusive em inglês é núcleo, core do latim tem a ver com núcleo. Então significa que eu sentei aqui, respirei. E aí Rosenberg dizia isso, quando eu perguntado, como é que começa a CNV? Já falei, né? Autoempatia. Mas eu digo assim, seja autoempático, você que está aí para melhorar os seus relacionamentos. É uma afirmação só, eu li no livro, seja autoempático, aí seja autoempático. Agora vamos fazer o seguinte, vamos respirar e soltar o ar com som. Isso que Rosenberg dizia. Em geral, vocês não veem isso nos cursos, né? Ou pessoa falando CNV,
Mas isso é crucial, porque ele diz isso. Você precisa no primeiro momento, porque pode ser que está toda a programação aqui, ou pior, aqui. Que isso aqui é muito mais raivoso, é reativo, é atacar, é bateu, bate e volta, né? Para sair um pouco disso, a cabeça não consegue tirar, muitas vezes. Você fica ali bufando, e sai dali, e já fica ruim para você, vai pegar o outro depois na rua, né? Vai boicotar o trabalho dele, vai fazer o diabo a quatro, essa coisa toda, né? Mas quando vê o impacto da ação, respira, voltei para mim, eu sinto isso, eu preciso disso, eu não gosto disso. Fulano, o que está acontecendo? Olha, quando você fala dessa forma, para mim, não é legal, não sinto bem, vamos conversar, o que você está precisando ou que eu não vi? Foi isso? CNV na veia. CNV toda nessa expressão. Mas para chegar a entrar nesse software, eu tenho que respirar. Porque vem a poeira toda, vai entrar no ventilador, né? Para não falar outras coisas. Então vem toda a podridão, muitas vezes, das pessoas. Ela não consegue segurar. Tem gente que segura bem, mas não é. Os seus lobos ficam loucos quando você segura. Se você ficar segurando, vai dar panela de pressão. Você segura, não fala, engole, sobe. E daqui a pouco, quando solta, você quer matar aquela pessoa. Previsível, né? Protetores. De tanto ódio. Mas não é que quer matar, quer expressar a necessidade. Quer expressar o feeling, as emotions, né? As emoções. O Rosenberg trabalha muito os sentimentos, né? Quer expressar esses sentimentos, quer dizer que foi injusto, porque por isso, por aquilo. Olha que interessante, se você não expressa, os bichos ficam loucos, e você começa a remoer, e tem questões psicossomáticas, né? Ok? E se você, para você expressar, precisa de alguém que escute. Olha que interessante. Mas eu não escuto direito. E quero que o outro me escute? Que bronca, pessoal. Essa é bronca, viu? Eu não escuto direito. Vou repetir, né? Eu não consigo escutar muito bem. O negócio aqui é assim mesmo. Aí agora eu vou precisar ser escutado, porque tá difícil ou não. Agora o bicho pegou, né? Então cair lá. Dar e receber. Né? Isso é uma lei básica sistêmica, inclusive, que também a gente traz das constelações, mas isso está na CNV. Comunicação não violenta, ela é um sistema, ela tem uma visão sistêmica, né, de relacionamentos, tá? Então, veja, esse bicho aqui é o pior de todos, porque isso está muito ligado à raiva, né? E eu gosto dessas duas cabeças aqui, porque eu trabalho muito com casal. Aqui. Os casais, eles acham assim, os parceiros, né, a parceria, os comparsa, né? Eles acham que não, ele acha que não, o problema é o outro, assim, que o outro falou isso, fez isso, aqui, não, e o outro acha que o problema é ele. Eles não percebem que eles estão no mesmo ambiente. Aqui é o ambiente, ó. Aqui que pode estar a barriga da negatividade, as dificuldades, né? O sistema que se casou. E a pessoa disse, não, eu entrei numa fria, porque ele é ruim. Mas a pessoa também teve estímulos para aquilo acontecer, e ela não quer olhar. E ela não tem capacidade de acolher o outro, mesmo, ok, mas foi o outro que errou, por que eu vou acolher? Porque é diferente acolher uma injustiça, acolher um fato, e acolher um ser humano que trabalha com você. Porque ele trabalha com você, ele está do seu lado. Pode ser algo congelado, uma peça, ou você pode instaurar uma relação que vocês dois crescem e enriquecem a vida um do outro. E a pessoa faz aquilo com um gosto melhor. E não só por obrigação. Isso é possível? Todo mundo sabe que isso é possível, mas às vezes a gente não acredita. Porque ele está cansado. Tudo bem, está cansado. Desconfia, esse cara é relaxado, essa pessoa é egoísta, esse é assim, esse é assado, não aguento mais, então ele não presta. Ok, olhe para essa reclamação e pense se ela apenas ajuda ou se ela também começa a fazer fracassar ambientes e trazer negatividade, aumentar a negatividade. É só isso. Você tem que medir
racional e sensoriamente qual o grau de proteções, de protetores, porque isso é protetor, que você vai usar, impositivos, né? E qual o grau de acolhedores, de pessoas transparentes que dizem isso não quero e que agem com coragem. Coragem é, me dói isso, não gosto, é ruim, eu quero que modifique, o que está acontecendo, eu quero entender você. Isso é coragem. Porque é coragem humana, é a coragem de dizer, eu posso abraçar essa imperfeição. O ato nós temos que questionar, que existe coisa legal, existe compromissos, existem responsabilidades. Mas uma coisa é isso, outra é relacionamentos humanos que estão acontecendo. É a energia humana, os seres humanos estão ali. E eles ainda não são e nunca serão máquinas. Né? Porque se for máquina, máquina não sofre. E o que caracteriza a vida humana é o sofrimento. E o amor à vida, acima de tudo. Né? E a continuação da vida. Então, essa perspectiva do amor à vida, da continuação da vida, ela está nisso aqui, nessa visão, nesse boneco. Tá? Gente, eu acho que eu falei demais. Agora que eu olhei para o relógio aqui, vocês me digam, acho que está na hora, né? Vocês me digam aí. Estamos nos aproximando do finalzinho ali do que a gente tinha previsto. Mas se precisar mais uns minutinhos, estamos adorando. Pronto. Não, eu acho que podemos abrir, né? Porque são só passar um slidezinho para dar agora, assim, direto na veia da CNV. Na veia da CNV é isso aqui, ó. Cadê o negócio aqui? Depois eu aponto lá. Eita, sumiu. É que se deixar tem slide aqui para ficar até amanhã, né? Então isso não é uma coisa boa. Esse aqui, ó, tá? Tá lá no livro Comunicação Não Violenta. A essência da CNV tem a ver com ouvir, tem a ver com esse nosso lado mais girafa, que acolhe os outros lados, não nega, né? Não expulsa. E comunicar de modo transparente, mais empático, mais conectivo. Não é só um método, ela é uma compreensão, uma filosofia prática, né? Que nos ajuda na vida, nos relacionamentos. E também é um método. E ele chamava também de comunicação compassiva, porque vem desse aspecto maduro, mais maduro, que não tem a ver com bonzinho, nem com essa coisa romântica, é coragem. Né? O core é um conjunto relacional também. Na dimensão, no meu coração estão as relações principais. Então, no meu núcleo é onde estão minhas relações mais preciosas. E pessoas que eu consigo colocar mais ou expulsar. Né? E as minhas dores também. Então, ele dizia, usa o termo como CNV, como Gandhi, para expressar o estado natural de compaixão quando a violência se afasta do coração. Olha que interessante. Que interessante isso, por quê? Porque não é só essa filosofia. Muitas tradições maravilhosas, né? Que pelo menos eu conheci, eu fui seminarista cristão, fiz muitas práticas budistas, outras tradições também filosóficas, terapêuticas, elas mostram que os seres humanos, como a Kay Pranes, né, dos círculos restaurativos, que é maravilhosa, da justiça restaurativa, essas visões, elas mostram que no fundo do ser humano tem essa vontade mais natural, intensa de partilhar a vida, de viver. A gente quer muito a paz, mas quer muito também violência. Aí por que quer violência? Essa é uma compreensão importante. Por questões morais? Por questões patológicas, porque eu sou, né, tenho uma patologia, porque eu tenho um caráter totalmente danificado, né? Ou porque houve ferimentos e situações que me levaram a entrar nessa forma, atuando de uma forma sobrevivencial, não só econômica, mas emocional, que eu preciso congelar, que eu preciso agredir, que eu não posso ouvir, que eu não posso acolher, que eu não posso entrar em alguns aspectos de sensibilidade humana maior, que é o mais precioso, porque é onde a vida tem mais gosto, mais sabor, sabedoria do coração, né? De conexão, de coragem, de acordo. Acordo, cordes, core, coração. Por isso que a gente trabalha muito com a questão familiar na justiça e também no direito sistêmico, né? Você vê que as pessoas fazem acordo ou não fazem em função daquela dor ali, daquela mágoa, daquela situação de coração. Então, esse é um aspecto essencial aí, mais basilar. A gente vai falar, não se preocupem, né, depois, sobre o que eu já dei exemplos aqui, mas vou falar mais didaticamente o método principal, né, observação, sentimentos, necessidades e pedido correto. Mas aqui eu quis dar essa base mais importante para vocês, né, essa base fundamental aí. Eu acho que a gente pode já, né, abrir aí para questões.
Certo, muito obrigada, professor Marcelo. Eu acho que poderíamos ficar lhe ouvindo aqui por muito tempo ainda, porque a impressão que dá é que o senhor está falando para as nossas almas, né? Tem tudo a ver com a nossa atividade, isso tudo que foi nos trazendo, com a nossa forma de relacionamento. E o que eu achei interessante, que eu já tinha ouvido, mas nunca com essa clareza, né? O quanto a CNV, na verdade, é uma filosofia, né? Ela não é propriamente uma técnica ou um conjunto de técnicas, uma mudança de lente, né? É uma mudança de software, como o senhor falou. E isso não acontece sem dor, com certeza. Eu acho que isso é possivelmente um treinamento que a gente vai precisar ir fazendo ao longo da vida. E um fator que me pareceu interessantíssimo para a gente refletir é a ideia de coração e o que coração tem a ver com coragem, né? O que, na verdade, a gente não tende a associar a ideia do coração, a ideia da coragem, a ideia do acordo, a ideia do se centrar, né, antes de tomar uma decisão. São lições extremamente interessantes que eu acho que vão nos exigir ainda muita reflexão, porque me parece totalmente aplicável a isso que a gente faz no dia a dia. E é interessante porque no Poder Judiciário a nossa função é permanentemente tomar decisões, né? Os juízes tomam decisões e todos aqueles que atuam na justiça, os servidores, atuam também para que as decisões possam ser tomadas, para que os litígios possam ser resolvidos. A ideia do acordo ainda não é a ideia que prevalece, embora a gente tenha tido aí um grande avanço ao longo dos últimos anos no sentido de favorecer as soluções consensuais, mas a verdade é que a grande parte dos processos ainda termina por julgamento, né? Só que eu acho que antes da gente pensar em enxergar a CNV a olhar para os litígios, nos processos que nós julgamos, nós precisamos olhar para dentro mesmo, para as nossas relações familiares, para as nossas relações no grupo de trabalho. E aí algumas coisas que o senhor colocou e me chamaram bastante atenção, o que tudo isso tem a ver com autonomia, né? Tudo isso tem a ver com o amadurecimento das relações, com a coragem de muitas vezes dizer o que está pensando. E num modelo hierarquizado de trabalho como é o nosso modelo, vamos dizer que isso não é algo muito fácil de se implementar, né? Seja por um lado, porque os magistrados acabam se acostumando, de alguma forma, a ter que tomar a decisão, né? E sobreviver no meio de um contexto aí de muito trabalho, enfim, seja porque acabam se acostumando muitas vezes a agir de forma muito hierarquizada e acomodando também aqueles que recebem a ordem, né? Eu acho que tem, de certa forma, também uma acomodação da posição daquele que recebe a ordem e muitas vezes não contesta, ou recebe uma orientação de trabalho e não se sente à vontade para contestar, ou às vezes não quer também, não tem coragem de dizer isso não está certo, eu penso diferente. E isso vale tanto nas relações hierarquizadas, como também nas relações entre os próprios pares, né? Às vezes é muito difícil a gente dizer de fato aquilo que está sentindo. Exige um nível de maturidade que acho que a gente precisa realmente, permanentemente desenvolver. É mais fácil ir para a posição de vítima também, quando a gente se sente de alguma forma agredido, né? E sobre isso eu acho que o senhor teria talvez uma palestra inteira para nos falar dessa questão, já entrando mais na parte da filosofia sistêmica mesmo, as relações, né, de vítima, vilão e salvador, que eu acho que entram muito também nas relações de trabalho de maneira muito forte. Mas eu já estou cheia de perguntas aqui para lhe fazer. Eu vou orientar os colegas que quiserem formular as perguntas e que estão aqui conosco no Zoom, que ou formulem pelo chat, ou se quiserem formular oralmente, que levantem a mãozinha, tá? Se quiserem também, nós podemos daí abrir a possibilidade de falar. E o pessoal que tiver pelo YouTube, então, formula pelo chat do YouTube. A Lise também está me ajudando aqui com as perguntas do YouTube. Eu vou começar com essas aqui do Zoom, né? A primeira delas, do Tiago, né? E ele pergunta: como usar a comunicação não violenta quando já existe uma agressividade evidente do lado oposto?
Eu li essa pergunta, obrigado, Thaís, aí pelo que você falou. Eu li a pergunta dele, tem a ver com a da Regina também, que é se eu poderia entender que sem conseguir acolher o meu lado lobo, né, eu não seria capaz de buscar um entendimento sobre a necessidade por trás da reação violenta do outro. Então, ela está perguntando assim, né? Se eu não olhar esse meu lobo, não acolher, eu vou conseguir reagir de uma forma boa do CNV em relação ao outro? Tem a ver com a questão do Tiago, porque ele pergunta, né, também tem a ver com a agressividade, e aí eu recebo essa agressividade, ela me impacta, tá? Então, aqui, o primeiro ponto a pensar sim, essa que a Regina pergunta, é muito difícil quando você não tem... Por que é importante olhar para essa dimensão que a gente chama lobo? Porque é ali que se materializa as emoções mais difíceis do conflito. O conflito, ele uma das motivações essenciais do conflito, o que materializa ele são as emoções. Porque as emoções é uma quantidade de energia que se movimenta numa certa direção para responder a um estímulo do ambiente, ok? Então, isso é bem importante. Então, eu preciso olhar para essas emoções, eu preciso olhar para a reação. E essa reação que é mais intensa, mais raivosa, né? Mais, digamos, intensa mesmo, é isso que a gente está materializando aqui também dentro dessa forma de racional e emocional. Tem a parte emocional, entende? Do lobo. Então, se eu não olho para isso, é possível que eu vá agir de uma forma mais reativa. Aqui a gente trabalha entre reação e ação. E se você pegasse a inteligência emocional, você falaria do atraso da resposta, do grau de assimilação, de consciência, de presença. Tá? Então, quanto mais presença si, mais, eu falei de respiração, falei de presença, de consciência, mais presente ali, eu vejo isso, respirando, e aí eu vou responder de uma outra forma. É o atraso que eu dou na resposta para ela não ser mais reativa, ela ser uma ação, que o pensamento tem mais lugar aí. Porque o pensamento racional ele é deslocado rapidamente por essa parte emocional. A gente sabe hoje toda essa discussão, né, desde a época dos cérebros reptilianos, né? O cérebro reptiliano, aspectos intensos cerebrais que são jogados, aspectos de fuga e medo, né? Fuga, ataque e fuga, raiva e medo, isso é muito intenso. Então, eu tenho que olhar para isso, para esse aspecto, em geral. Tá? Ou só se eu já tenho um treinamento, porque se eu não tenho, isso vai aparecer. E aí é possível que eu tenha que bloquear. E aí bloquear, para não expressar, né, vai ter um custo. E o Rosenberg sempre perguntava, qual o custo de você não expressar? Pense, qual o custo de você não olhar para as emoções e não expressar algo? Né? Porque expressar é tirar da pressão. Ex, do latim, é fora. Né? Ex é fora, né? Pressão. Então, expressão, eu tiro daquela pressão. A pressão é emocional, uma carga energética que intensificou e que chega a doer, né, nas pessoas de tanta tensão. Então, eu tenho que olhar para esse aspecto em geral. Em geral, a gente tem visto isso. Aí, quando o Tiago fala um ambiente que já tem agressividade, então, são muitas, é mais de uma ação aí. Uma das ações ela é protetiva. Então, se você está num ambiente que está causando mal com agressões, você tem que ver o grau de possibilidade de intervir naquilo, como que você vai trabalhar com o grupo, porque se é você com uma pessoa, é uma situação, se tem uma situação do ambiente que está levando a isso, tem que examinar esse ambiente, como ele está, mas o grau protetivo é como que eu me protejo, cuido de mim mesmo, que essa é a grande proteção. Depois tem as outras, que eu vou dizer, olha, não faça isso, eu vou expressar, isso me machuca, isso aqui, as expressões comunicacionais. Mas tem aquela que é o fortalecimento, ligado à minha autonomia, à minha valorização. Né? Eu falava o eu, que não tem a ver com egoísmo, mas é o eu sou, eu tenho necessidades, eu venho de uma história, né? Eu estou aqui, fulano, né? Então, eu estou aqui para mim mesmo, e eu me vejo, isso me dói, e eu posso cuidar também. Então, eu protejo, eu cuido, mas eu também vou na expressão. E aí a CNV, ela é mestra nesse aspecto da expressão, de dizer para a pessoa, né, que o olfato, aconteceu isso, fulano, né? Não me sinto legal porque isso me fere, eu tenho, né, não me sinto bem porque, então eu me responsabilizo pelo que eu sinto. Tem gente que o outro fez uma coisa pequena e o mundo dele cai. Então, daqui a pouco ele diz, o meu mundo caiu por sua culpa. Ele trocou tudo, ele jogou areia no ventilador, não é essa a situação. Então, ele tem que falar do fato específico, né?
dizer que isso não é bom, ele não incomoda, e ele acha que tem tal visão, porque isso eu acho mais legal, e como é que é para você? E aí esse é o ping-pong, né? Porque eu estou consultando a outra pessoa. E é isso que nós vamos falar mais também amanhã, porque esse ponto é muito importante, que é chamado do diálogo. É a base, né, da CNV. A gente falou de escutar e perguntar. Pronto, esse é o ponto. Então, cuidar, o fortalecimento, ver as possibilidades de negociar nesse ambiente, de conversar com essa pessoa, né, até onde dá. Se está muito pesado, o Rosenberg dizia, saia. Saia significa naquele momento ali, não dá para conversar, está surgindo a pressão, você sai, porque está contaminado já. Então precisa caminhar, precisa respirar, precisa desviar o pensamento e entrar para outros aspectos sensórios corporais, entende? Terrenos, terra, porque senão você vai ficar... Então, cuidado de si sempre é um bom negócio. A expressão, né? E se no ambiente de trabalho, eu digo para o pessoal, se vocês puderem fazer uma vezinha que outra, um círculo de diálogo, só para dizer como está sentindo, uma mensagem, algo assim, um círculo de celebração, gente, começa a mudar o ambiente, começa a mudar um pouquinho algo, experimente, né? A gente faz isso na família, círculo de diálogo. O grupo vai experimentar um círculo essa semana. Então... A resposta, professor, tem a ver com a pergunta que a Lívia fez também, que eu acho que acaba ficando respondida. Ela diz, na linha da pergunta do Tiago, é possível conseguir sucesso quando apenas uma das partes da relação adota a CNV? Sim e não. Porque o que é sucesso? Sucesso é você, a partir daquele relacionamento, né, se fortalecer. Porque é o que está acontecendo. Né? Se é algo muito pesado, a gente não está falando aqui, não tô falando agora de algo abusivo, que você vai ter que buscar a lei, que você assédio moral intenso. Bom, eu não quero falar de assédio moral, porque essa é uma palavra que se usa para tudo. Né? Mas, enfim, estou falando coisas mais intensas, vamos deixar um parênteses aqui. Tá? Então, é possível conseguir sucesso? Sim, no sentido do fortalecimento, da autoempatia. Né? Isso de você ter a consciência limpa de dizer, eu olhei para mim e eu expressei, eu dei o feedback para o outro, porque se o outro está fazendo isso, ele é algo ruim de fato, que fere, então precisa ter um feedback, né? Precisa ter um feedback. Tá? E tem que aceitar a autonomia do outro, eventualmente, para diante desse feedback não mudar de ideia também. Né? E aí, depois teria que ver todo esse aspecto, né, de como é que foi construída essa relação. Porque também se forma um sistema na relação. Como é que ela começou a ser construída? O que aconteceu? Por exemplo, pessoas vêm e trazem vários casos de conflito para mim, mas não traz o contexto. E o contexto é que já teve um mal-estar aqui, já teve algo ali que o outro já interpretou que ela não tinha feito isso. Então já tem um contexto que eu precisaria também dar pelo menos uma olhada. Já tem um contexto de bloqueio. Agora veja, eu não sou obrigado a salvar ninguém, né? A modificar, eu dou o feedback daquilo que é ruim, da minha forma educada, né? Dou o feedback e digo, ou mesmo de uma forma, né, clara, e então aí também tem momentos que a gente tem que deixar o outro ao destino mais pesado, o destino dele. E às vezes, o momento do outro de entender não chegou também, né? Também tem e às vezes eu vi muito isso também. A pessoa faz algo, né? Por exemplo, uma chefia, algo mais duro, e aí no outro dia ou mais tarde ela caiu em si, assim, e também se dá conta, porque isso não é só de chefia ou não, mas você vê pessoas dizendo, não estava legal, desculpa aí e tal. Então, isso, às vezes a gente dá um tempinho, assim, também para a pessoa, né? Deixa claro ali, talvez naquele momento, através da pergunta, isso é maravilhoso, porque você pega e você devolve ao outro a devolutiva através da pergunta. Não está legal, o que foi? Você não sentiu, né? não gostou desse ponto que eu fiz? Foi isso? Então, e isso não é para hierarquia, isso é para tudo. Devolver na forma de pergunta é o grande preventivo de conflito, tá? E esse é um ponto fundamental. E aí você fica consciência limpa, perguntei de fato, conectei, fiz o meu fortalecimento, etc. Professor, tem uma fala do Diego aqui, bem interessante, ele introduz a diferença entre compaixão e empatia.
Sempre que ouço falar em CNV, o que me vem à mente como cristão praticante é a figura de Jesus Cristo e sua atitude diante dos problemas da sua época. Enchia-se de compaixão no sentido de muito além de ser empático, que seria uma postura mais passiva, e interessar-se em ajudar o outro a resolver suas mazelas. Eu sei que há uma distinção aí que se costuma fazer hoje em relação à compaixão e ser empático, que às vezes um excesso de empatia pode não ser bom, assim, né? O senhor teria algo a falar sobre isso? Etimologicamente, é praticamente muito semelhante, porque a raiz das palavras são a mesma, tá? Aí vai depender que depois que saiu das tradições, né, isso entrar em tal autor que ele quer fazer uma separação, né? Por exemplo, em geral, muita gente acha que a compaixão é mais forte, né? É uma entrada mais intensa porque eu reconheço mais, eu tenho uma consciência sensória, encarnada do sofrimento humano. Esse é o ponto fundamental de que a gente está todo mundo num grau de sofrimento. E sofrimento, mas quando eu percebo o sofrimento com compaixão, não significa que eu entrei no desânimo e no desacordo, entende? Porque eu não me separo do coração. É a percepção do coração como vontade de viver, como força da vida e sofrimento que é nascer nesse planeta, nessa terra, nascer na vida, vir para a vida, já chorando, entendeu? Então, é muito intenso para algumas tradições a compaixão. Enquanto a empatia, no senso comum, às vezes, a pessoa é simpático, mas é a mesma palavra. Sim, do grego é junto, com, sim, mais no sentido de junto, dentro, né? Tá? Então, claro, a simpatia é uma palavra que caiu assim no sentido fraco, essa pessoa simpática. Aí alguns colocam empatia e dentro, seja empático, né? Vamos empatizar com a pessoa. Aí, para separar disso, acham que compaixão. Mas a raiz é a mesma. Para você ter empatia, é uma percepção do outro. Então, quando você é uma percepção do seu coração, que é o coração do mundo, e aí está o outro. É como Schopenhauer dizia: as minhas dores, no fundo, são as dores da existência do mundo, das pessoas. E isso é muito interessante, é muito louco, né? Como eu disse. Como é semelhante, gente. É muito semelhante os problemas das pessoas. É muito, muito, muito parecido, sabe? E aí, isso nos coloca um pouquinho mais de humildade, é mais na terra. E são palavras muito bonitas, perderam muito sentido, acho que tem que resgatar, né? Eu vou lhe fazer uma pergunta aqui que vem do YouTube, do pessoal que está nos assistindo pelo YouTube. Essa vem da Cecília Amaral. Professor, parabéns e gratidão pela palestra. Sugestões de livros para iniciantes em CNV e constelações. Não, você pode ir na editora Palas Atenas. Eles fizeram uma linha de publicação, acho que já tem 5 livros lá, 4 ou 5 do Rosenberg. Não são livros complexos. O Rosenberg traz exemplos, né? Ele toda hora traz exemplo de curso, de casos. Então fica muito agradável, né? O livro principal, que é um livro que você pode ficar lendo muito tempo, eu diria até mais do que meses, né? Porque eu li ainda hoje, vocês dão uma olhada. Então, Comunicação Não Violenta, né? Esse livro tem até em PDF na internet, gratuito, roda a internet, e é a grande obra dele. Depois você tem outros, fala sobre a paz, sobre a raiva, mas são livros que repetem algumas coisas, vão na mesma linha, sabe? Se você lê o Comunicação Não Violenta, e aí olha essa coleção toda que já tem lá, são os menorzinhos, livros menores, né? Do Rosenberg, são todos na continuidade, assim, conectados com o mesmo coração do livro do CNV, tá? E constelações seria Hellinger? Constelações tem tanta coisa, gente. Muito, muito mais do que CNV, né? Engraçado, as publicações do CNV são pouquíssimas, assim, fora os livros do Rosenberg, né? Aí eu aconselho você dar uma olhada no próprio Hellinger, né? O livro mais completo dele, que eu acho, é o chamado Hellinger Ciência, né? A Ciência do Espírito, né? Que ele fala Ciência do Espírito, que é o livro que ele resume toda a teoria, né? Mas aí seria interessante ler alguma introdução também, que eu não me lembro o nome dos autores, da autora agora. Tem um que eu vou tentar lembrar, não lembro agora, né? Para ter uma base introdutória, né? Mas o livro principal é Ciência do Espírito. Também do YouTube. O Amor do Espírito. Desculpa, é O Amor do Espírito da Hellinger Ciência. Certo.
Uma pergunta da Mádia Florencio, também do YouTube. Como matar a nossa personalidade crítica? E já vou fazer uma outra pergunta que ela faz também. Como vencer a nossa covardia em comunicar o que está no coração? Vencer o medo da reprovação. Essa parte é uma pergunta muito interessante, porque ela é muito significativa, muito grato por essa pergunta, porque ela acontece muito essa vontade que as pessoas têm de extirpar os seus defeitos. E isso é um dos principais problemas para si e para o relacionamento. Isso tem a ver com o crítico interno, né? Eu peguei esse bicho aqui, que é bem feio aqui. Então, quando eu quero extirpar, vê só, né? Eu tenho, assim como eu tenho células que estão atacando, que pode atacar o meu corpo, né? Não vou querer matar essas células, né? Eu vou querer que elas entrem de novo, né, no equilíbrio, né, homeostático do celular, do corpo, né? Para que elas entrem no seu lugar. Então, tudo que você criou para se relacionar tem a ver com organização de relacionamento. Defesas, tem a ver com forma de sobrevivência. Isso tem a ver muito com a sua história de vida, principalmente de bebê, infância, né? Até antes disso, tá? Então, quando a gente tem um crítico interno muito forte, a gente olha, a primeira coisa que pergunta é: onde é que faltou o amor? Onde é que faltou o amor? Né? O que falta? Onde é que faltou o amor? E aí tenta investigar na sua vida. É um negócio corajoso, porque não é, eu vou repetir isso, não é criticar coisas injustas, um mundo melhor, direitos humanos, justiça social, maior igualdade, tudo isso, porque isso é totalmente legítimo. A gente briga, a gente sente raiva. Não é isso, não é sentir raiva, não é sentir tristeza, isso não é um problema em si. Né? Mas é um tipo de energia que cria uma persona que vai colando na gente, e as pessoas sentem que a gente tem mais aquela atitude mais, né, pelo rosto, pelo tom de voz, pela ironia provocativa, né? E aí, em geral, a gente investiga esse crítico interno. Se eu quiser matá-lo, vai ser o quê? Essa vontade de matar é ainda a raiva. É da família da raiva, porque irritação é da família da raiva, ciúme, inveja, rancor, mágoa, todos estão dentro da família da raiva e mais alguns, né? Então, quando eu quero extirpar, ainda é uma não aceitação, uma energia de raiva. Quando eu quero acolher que o coração cresceu, o fortalecimento aumentou, e eu olho para essa parte da minha história e eu abraço esse Marcelo e digo, nossa, como a gente estava pesado isso, né? Agora eu posso ver a sua importância. Esse amor, essa qualidade do amor, essa que vai irradiar, entende? Para qualquer parte. E quem faz isso é a parte self, a parte core, a parte girafa, né? Que seria o núcleo, que é o nosso ser mais profundo, o que o Kay Pranis chama do real self, do verdadeiro eu. Né? Nós temos, olhar para isso, a gente tem um eu mais consciente, né? Mais que olha melhor a vida, a morte, as coisas, né? Sofre, mas está ali presente, sabe lidar, não vai enlouquecer, não vai enlouquecer esse eu, tá? Outros enlouquecem, outras partes enlouquecem, mas essa não enlouquece, ok? Essa é uma confiança, sem essa confiança fica difícil, entendeu? Essa é a confiança na vida, né? No mais profundo, tá? A Mádia faz uma outra pergunta ainda, como enfrentar pessoas com uma posição de autoridade que tem o perfil controlador e acusador? Vai muito nessa direção. Um dos pontos que eu não falei, grato pela pergunta, porque eu posso trazer isso, é assim, a imagem que eu falei no início da palestra, isso eu falei sim, mas não agora nas perguntas. A imagem que eu tenho da pessoa, ela tem um grau de reafirmação desse sistema formado. Ela não é a causa principal. Mas quando eu olho e digo, essa pessoa é egoísta, dessa forma, é isso, todos os meus protetores se armam nessa direção, a minha mente, as minhas emoções, todo o meu corpo, quando aquela pessoa entra pela sala, eu já tenho reações sensórias que às vezes eu nem vejo, tá? Tá montada a imagem. E a imagem, o problema da imagem, a imagem, ela tem potência, ela tem força, ela aciona a energia das emoções. Então, pensamento e emoção são muito conectados, imagem e pensamento, tá? Então, como que eu posso olhar o fato objetivo que a pessoa fez e questionar um pouco essa imagem e dizer, mas ele tem outro aspecto positivo.
ou ele deve estar acontecendo alguma coisa com ele. Eu confio que ele pode olhar para mim da forma que eu olho para mim. Né? Eu vou confiar um pouco, vou fazer essa experiência, né? Porque eu estou aqui, eu tenho o meu valor, e eu tenho o meu trabalho, eu tenho a minha imperfeição. Como é que é isso, fulano? E eu vou em direção a ele com esse olhar e com essa energia. Isso é uma experiência que se faz, né? Que é um dos pontos aí. Mas tudo aquilo que eu falei antes já vale, né? Se você está numa situação abusiva, se você tá difícil, está pesado, como, né, o fortalecimento, a expressão, tá? Não invalidou. Mas agora eu trouxe esse aspecto importante, que é a imagem que eu tenho, né, da pessoa, o que ela pode influenciar nessa relação. Porque que o outro, quando eu ver que eu já estou nessa imagem, ele talvez continue esse jogo. Entende? Esse jogo aí. Está no jogo. E aí, o que se diz? É assim que funciona aqui. Mas aí, como que expressar, falar, negociar e tentar trazer um ambiente também diferenciado, né? Que ações você faz dentro desse ambiente que torna ele mais leve? Que expressividades, que encontros, que celebrações, que momentos, né? Que tipo de olhar? Né? Que tipo de olhar? Porque quando uma pessoa olha no seu olho, né? Vocês lembram disso, muito famoso na questão das guerras, como era difícil na primeira e na Segunda Guerra, matar o outro quando ele estava muito próximo, né? Então, quando olha o olho, pode ser que desperte algo no outro, né? Porque quando a gente é olhado, isso pode ter uma intensidade, uma conexão, né? E a gente pode ver talvez algo além daquilo que eu estou vendo no outro. E se eu vejo algo disso, pode ser que o outro sinta, né, que eu estou querendo olhar diferente também, né? E a gente possa conversar diferente. Mas não tem fórmula, tá, pessoal? Não tem garantia, né? Não percam os seus protetores, mas acionem a sua parte de fortaleza, de fortalecimento. Isso é o principal. Muito legal. Professor, tem mais uma última pergunta aqui, que é do Terra. Como fazer para fomentar a boa vontade em nós e na equipe? Também veio pelo YouTube. Eu digo, a gente implantou a justiça restaurativa aqui em Pernambuco, né, em 2014, 2015. E eu, quando vejo a rede brasileira, eu tenho uma grande convicção de que ela funciona não por... Vem da academia, né, toda a base que a gente trazia. Não foi isso que fez. Não foi uma autoridade também. Não veio de cima para baixo só. Não veio, em alguns momentos sim, mas não. Isso funciona por irradiação. Irradiação tem a ver com como eu olho, isso que eu falava. Irradiação tem a ver com como eu abro as coisas, como que eu me abro para as coisas. Irradiação tem a ver com como que a gente se conecta com as pessoas. E essa confiança que um chega e irradia para o outro, e ele diz, poxa, vai dar, isso é legal, vamos fazer isso. E duas pessoas já é uma potência. E aí 3. E aí eram meia dúzia de gato pingado e louco na ecologia, nos direitos humanos, e hoje são milhões de pessoas. São, né, na justiça restaurativa no Brasil, a área de CNV, a área sistêmica, a área de mediação, são pessoas que não aguentam mais um modelo, né, convencional que muitas vezes, naquilo que ele é ruim, porque ele tem coisas importantes e boas, mas esse aspecto de reproduzir, continuar na reprodução do sofrimento, né? Em nome do quê? Para que a gente trabalha? Para que a gente trabalha? Para que serve tudo isso? Né? Eu sou um servidor do quê? Eu sou um servidor federal. Né? Eu sou um servidor do quê? Eu sou um servidor de algo maior da vida. Sou um servidor das pessoas que vão nascer. Eu sou um servidor da minha família também. Né? Aí você imagina se eu começo a empacar todos os relacionamentos. Se eu começo a ir para um lugar que não me sinto pertencente. Né? Então, a gente não aguenta isso. E a gente começa a criar meios de fazer outra dança das situações modificarem. E aí vem esses métodos, que são muitos, mas o método só funciona com intenção, com irradiação, na sua confiança. Né? Se a pessoa confia, se conecta, aí tem força. E é isso, as coisas funcionam por energia, não pelo pensamento. Né? E não só por ação também. Essa ação precisa dessa qualidade, da energia mais profunda, que chama energia do coração, da compassividade, energia da vida, né? Da afirmação da vida. Né? Então, esse é eu diria, esse é um ponto bem profundo para nós. Muito obrigada. Sem palavras aqui para agradecer toda a profundidade dessa nossa tarde aí, que vai nos deixar muitas questões para pensar. Fica todo mundo imaginando como treinar isso no dia a dia, como eu começo a aplicar, né? Por onde eu começo?
mas eu acredito que esse curso possa ser, sim, um excelente start aí para a gente pensar nisso de maneira mais institucionalizada, algo que, com certeza, muitas pessoas já vêm fazendo, já vêm estudando, já vêm trabalhando individualmente, mas que a instituição precisa abraçar como um todo, né? Essa é a proposta. Professor, muito obrigada. Eu vou devolver a palavra agora para a doutora Thalise, que eu acho que tem ainda alguns recados para passar. Obrigada, Thaís. Professor Marcelo, muitíssimo obrigada. Eu quero lhe dizer que nós tivemos uma média de 120 pessoas no YouTube conosco durante todo o período, e isso é significativo para os nossos cursos aqui e foge completamente do nosso curso jurídico. Então, eu, com mais alegria ainda, é que lhe dou essa notícia, que foi para nós um êxito total. E antes de encerrar, eu tenho só um recado a passar. Na verdade, amanhã nós temos no ambiente de ensino à distância da Imagens a próxima live, que é aberta a todos os magistrados e servidores da 4ª Região, e vai acontecer das 17h30 às 19 horas, com o Dr. Maurício Secom, que vai trazer o tema A Anatomia da Motivação, compreendendo como o corpo humano funciona para entender as chaves biológicas da motivação pessoal e da equipe. Então, estão todos convidados a participar, e aos que fazem parte desta oficina, quero lembrá-los que no mesmo horário vai acontecer amanhã a roda de conversa com o professor Pelizoli, pelo Zoom também, no link que será amanhã. A Catarina ainda vai reforçar nos grupos, e estão todos, então, convidados a participar. Vejam que temos muitos temas para explorar. Eu já fiquei com vontade de participar amanhã também, porque eu fiquei com várias questões aqui, ainda que eu acho que poderiam ser trazidas aqui para o professor nos explicar mais sobre o nosso, como melhorar nossa linguagem, como melhorar nossa comunicação com as nossas equipes, mas acho significativo chegar a esse horário da tarde e ainda termos ali 100 pessoas conectadas conosco no YouTube, exatamente interessadas nesse tema e no aperfeiçoamento que nós podemos ter a partir de tudo isso que o senhor nos trouxe. Muito obrigada, e eu assim declaro, então, encerrada a live de hoje, desejando a todos um bom descanso. Obrigado também a todos aí. Muito obrigado. Até amanhã.